Elon Musk. O nome ressoa como um trovão na paisagem tecnológica e empresarial do século XXI. Um visionário para uns, um excêntrico megalomaníaco para outros, ele é, inegavelmente, uma das figuras mais polarizadoras e influentes da nossa era. Mas por trás dos headlines sensacionalistas, dos tweets controversos e dos lançamentos de foguetes que desafiam a gravidade, existe uma verdade mais profunda. Uma força motriz quase obsessiva que impulsiona cada uma das suas ações. Não é apenas sobre carros elétricos ou viagens espaciais. É sobre a própria sobrevivência da civilização humana. E essa é a verdade desconhecida que poucos realmente compreendem. Desde o momento em que nasceu em Pretória, África do Sul, em 1971, o destino de Elon parecia traçado para algo fora do comum. Não era uma infância convencional. Enquanto outras crianças brincavam, Elon devorava livros, absorvendo enciclopédias inteiras, fugindo para mundos de ficção científica onde a humanidade explorava as estrelas e resolvia os seus maiores desafios. Essa imersão precoce em narrativas de futuros distópicos e utópicos plantou uma semente. Uma profunda convicção de que o futuro não é algo que simplesmente acontece. É algo que se constrói ativamente, com audácia e, muitas vezes, contra todas as probabilidades. Aos 10 anos ganhou o seu primeiro computador, um Commodore VIC-20, e aos 12 já tinha programado e vendido seu primeiro videogame, Blaster, por $500. Um feito impressionante para qualquer criança, mas para Elon, era apenas um vislumbre do seu potencial, um teste inicial da sua capacidade de transformar uma ideia em realidade tangível. A sua juventude foi marcada por uma intensidade intelectual, mas também por um isolamento social. Bullying era uma constante, forçando-o a refugiar-se ainda mais nos livros e na sua própria mente, aprimorando uma resiliência quase inquebrável. Essa experiência, embora dolorosa, forjou uma armadura mental que o serviria bem nos anos de turbulência que se seguiram, ensinando-o a suportar a adversidade e a manter o foco nos seus objetivos, independentemente das críticas externas. A sua chegada aos Estados Unidos e, posteriormente, ao Canadá, foi o primeiro grande passo na sua jornada para moldar o futuro. Após 2 dias na Universidade de Stanford, um doutorado em Física aplicada em Ciência dos Materiais, Elon abandonou. A internet estava explodindo e ele sentia uma urgência palpável para fazer parte dessa revolução. Para ele, era a oportunidade perfeita para impactar o mundo em grande escala, algo que a academia, na sua visão, não oferecia com a velocidade e o alcance que ele procurava. Em 1995, com seu irmão Kimball, fundou a Zip2, uma empresa que fornecia guias de cidades online para jornais. Em 1999, a Compaq adquiriu a Zip2 por $307 milhões em dinheiro e 34 milhões em opções de ações. Aos 27 anos, Elon Musk era multimilionário. Mas para ele, o dinheiro nunca foi o objetivo final. Era um meio, um combustível para os seus verdadeiros desígnios. A sua próxima empreitada seria a X.com, um banco online que mais tarde se fundiu com a Confinity para formar o que hoje conhecemos como PayPal. A história do PayPal é um microcosmos da sua carreira. Inovações disruptivas, conflitos internos acirrados e uma venda monumental que o catapultou para um patamar financeiro que a maioria das pessoas só consegue sonhar. Quando o eBay adquiriu o PayPal por $1,5 mil milhões em 2002, Elon recebeu $180 milhões antes de impostos. Com esta fortuna recém-adquirida, a maioria das pessoas teria optado por uma vida de luxo e ociosidade. Elon Musk, no entanto, tinha outros planos. Planos que o levaram a investir quase toda a sua riqueza em 2 ideias que a maioria considerava delírios: SpaceX e Tesla. Estes não eram investimentos empresariais comuns, eram apostas existenciais na sua visão para a humanidade. A SpaceX nasceu da frustração de Musk com o ritmo lento e os custos proibitivos da exploração espacial.
Ele acreditava que a humanidade precisava de se tornar uma espécie multiplanetária para garantir a sua sobrevivência a longo prazo. A sua convicção era simples, mas radical. Se um asteroide atingisse a Terra ou se uma pandemia global devastasse a população, a nossa espécie poderia ser extinta. A solução? Colonizar Marte. Para fazer isso, os foguetes precisavam ser reutilizáveis e significativamente mais baratos. O conceito era impensável para a velha guarda da indústria aeroespacial. Engenheiros experientes diziam-lhe que era impossível, mas Musk, alimentado pela sua visão de ficção científica e pela sua crença na engenharia disruptiva, persistiu. Ele mergulhou de cabeça nos manuais de foguetes, interrogou os melhores engenheiros e, com uma equipe pequena, mas dedicada, começou a construir foguetes do zero. Os primeiros anos foram brutais. 3 falhas consecutivas de lançamento do foguete Falcon 1 quase levaram a SpaceX à bancarrota. Era o ponto de viragem. Com seu dinheiro a esgotar-se e com a pressão a atingir níveis insuportáveis, Musk fez o que poucos fariam. Investiu o que restava da sua fortuna. A verdade desconhecida aqui é que ele estava apostando tudo, não apenas em dinheiro, mas na sua reputação, na sua sanidade, na sua própria existência. A sua determinação era um testemunho da sua crença inabalável. Em 2008, o 4º lançamento do Falcon 1 foi um sucesso. A SpaceX não só atingiu a órbita, como também garantiu um contrato de $1,5 milhões com a NASA. Um feito que validou a sua visão e salvou a empresa. Desde então, a SpaceX revolucionou a indústria espacial com os seus foguetes Falcon 9 reutilizáveis, as cápsulas Dragon, que transportam astronautas e carga para a Estação Espacial Internacional, e a constelação Starlink, que visa fornecer internet global. O seu objetivo final, o Starship, é o veículo que ele acredita que levará a humanidade a Marte. Paralelamente à sua odisseia espacial, Musk fundou a Tesla Motors em 2003. Embora ele tenha assumido a liderança e sido o principal arquiteto da sua estratégia posterior. A sua visão para a Tesla era igualmente ambiciosa: acelerar a transição mundial para a energia sustentável, provando que os carros elétricos poderiam ser desejáveis, de alto desempenho e, eventualmente, acessíveis. Naquela época, os carros elétricos eram vistos como carrinhos de golfe lentos e pouco atraentes. Musk queria mudar essa percepção, transformando-os em símbolos de inovação e luxo. O Roadster, o Model S, o Model 3, cada um foi um passo ousado, muitas vezes enfrentando ceticismo massivo e desafios de produção que quase esmagaram a empresa. A Tesla, tal como a SpaceX, passou por momentos de quase colapso. Houve períodos em que a empresa estava há semanas, se não dias, de ficar sem dinheiro. A produção infernal do Model 3 é um exemplo notório, com Musk a dormir na fábrica, trabalhando 24 horas por dia, lutando contra cada obstáculo. A verdade desconhecida aqui é que estas fases de crise não foram meros problemas de gestão, foram testes existenciais da sua liderança e da sua convicção. Ele estava forçando os limites do que era possível, e isso vinha com um custo imenso, tanto pessoal quanto profissional. Críticos e investidores apostavam contra ele, mas ele persistia, impulsionado por uma visão que era maior do que lucros trimestrais ou avaliações de mercado. Para ele, a Tesla não é apenas uma empresa de automóveis, é uma cruzada contra a dependência de combustíveis fósseis, uma peça essencial no puzzle da sustentabilidade humana na Terra. Mas a complexidade de Elon Musk vai além das suas empresas. Ele é um homem de contradições, um engenheiro brilhante e um comunicador por vezes desajeitado, um líder inspirador e um microgerente implacável, um defensor da liberdade de expressão e uma figura controversa nas redes sociais. A sua compra do Twitter, rebatizado de X, é outro exemplo de sua abordagem de salvar a humanidade, desta vez focando-se na garantia de uma praça pública digital livre de censura, mas que também gerou uma tempestade de críticas e desafios. As suas outras empreitadas, como a Neuralink,
que procura integrar a inteligência artificial com o cérebro humano para curar doenças neurológicas e, eventualmente, melhorar as capacidades cognitivas, e a The Boring Company, que visa resolver o congestionamento urbano através de túneis subterrâneos, demonstram a amplitude da sua visão. Não são projetos isolados, são todos elementos interligados de uma arquitetura maior para o futuro da humanidade, cada um abordando o que ele considera ser tremendas existenciais à nossa espécie. A verdade mais profunda e talvez a mais incompreendida sobre Elon Musk é a sua obsessão por Marte. Não é um capricho nem uma fantasia de ficção científica vazia. Para ele, é uma necessidade imperativa. Ele vê a colonização de Marte não apenas como uma forma de expandir a nossa presença, mas como um plano B para a humanidade. Ele argumenta que, ao longo da história da Terra, eventos catastróficos, asteroides, supervulcões, pandemias têm sido a norma, não a exceção. E com os riscos adicionais da inteligência artificial descontrolada ou de uma guerra nuclear, a nossa civilização está em risco constante. Tornarmos uma espécie multiplanetária é a única garantia de que aconteça o que acontecer à Terra, a chama da consciência humana continuará a arder em outro lugar. Esta visão, embora grandiosa, também vem com um peso imenso. Musk é frequentemente criticado pela sua intensidade, pelas suas longas horas de trabalho, pelas suas expectativas irrealistas para com os seus empregados e pela sua aparente falta de tato social. Mas é precisamente essa intensidade, essa incapacidade de aceitar o impossível, que lhe permitiu alcançar o que mais ninguém conseguiu. A verdade desconhecida é que a sua aparente excentricidade é, na verdade, uma manifestação externa de uma convicção interna profunda, quase religiosa, de que ele tem um papel a desempenhar na garantia do futuro da humanidade. Ele não está apenas construindo empresas, está construindo a infraestrutura de uma nova civilização interplanetária. Os carros elétricos da Tesla reduzem a nossa pegada na Terra. Os foguetes da SpaceX permitem-nos ir além dela. Os implantes cerebrais da Neuralink podem expandir a nossa inteligência. E os túneis da Boring Company podem tornar as nossas cidades mais eficientes. Tudo se encaixa num único, coerente e monumental objetivo. A história de Elon Musk é a história de um homem que se recusa a aceitar as limitações impostas pela realidade. Ele não apenas sonha com Marte, ele está movendo montanhas financeiras, tecnológicas e humanas para tornar esse sonho uma realidade. A sua jornada é uma lição de resiliência, de visão inabalável e da pura força de vontade necessária para desafiar o status quo e redefinir o que é possível. No final, quer o admiremos ou o critiquemos, é impossível ignorar o impacto sísmico de Elon Musk no mundo. Ele é um arquiteto do futuro, um catalisador de mudanças que nos força a confrontar as nossas próprias limitações e a imaginar um amanhã mais ousado. A verdade desconhecida não é um segredo escondido, mas sim a profundidade da sua convicção e o peso da responsabilidade que ele sente pela nossa espécie. Ele não é apenas um bilionário, ele é um guardião autoproclamado do futuro, e a sua saga está longe de terminar. A questão que permanece não é se ele vai chegar a Marte, mas o que mais ele vai tentar alcançar antes que a jornada acabe. Se você ficou fascinado pela mente por trás das maiores inovações do nosso tempo e quer continuar a explorar as vidas dos magnatas que moldam o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar este vídeo e, claro, subscrever o canal para não perder as nossas próximas biografias exclusivas.